Olá, boa noite. Cá estamos para o nosso terceiro webinar, como prometido, à hora combinada. Estamos em aviação. Vamos dedicar esta conversa hoje às facilidades e serviços, é o nosso quinto foco do manifesto, e ao relacionamento institucional. Explicaremos cada uma destas intervenções um pouco mais em detalhe. Vamos iniciar pelas facilidades e serviços, e o sexto paper, o relacionamento institucional, seguir-se-á. E no fim teremos o habitual espaço para perguntas, enfim, para algum esclarecimento adicional que se mostre relevante. É um paper bem longo, que eu espero que tenham tido a coragem de ler, se não estão desde já convidados a visitarem na nossa página, no nosso site. Temos estes desenvolvimentos no manifesto, todos eles, e também podem verificar ou encontrar lá os vídeos dos webinars anteriores, tal como este vai estar. Bom, partindo então para esta questão das facilidades e serviços. Na verdade, não faz sentido nenhum existir um grêmio de profissionais que não tenha como objetivo zelar pelos interesses desses profissionais. É quase uma afirmação de Lapalisse. O que nós queremos aqui com esta aproximação é materializar isso na forma das facilidades e serviços que se podem disponibilizar, montar e disponibilizar como retorno para o investimento que todos os associados, investimento de tempo, de interesse, que todos os associados fazem ao longo da sua carreira. Portanto, estamos a falar também de alguns serviços a que os associados são especialmente sensíveis, porque fazem parte das nossas necessidades do dia-a-dia, enquanto profissão muito específica. Comecemos exatamente por aí, por uma situação específica. É um contexto muito especial aquele em que vivemos, uma conjuntura adversa, que pode verificar-se ainda de forma pior. Enfim, dentro de algum tempo, veremos, mas o que tem acontecido poderá levar a que muitos de nós fiquem em situação frágil. Fiquemos em situação frágil. Na verdade, com dificuldade em manter a validade das licenças, dos type ratings. Já aconteceu no passado e nós temos que antecipar soluções para esta situação. Naturalmente, em conjunto com as outras casas dos pilotos, mas de forma coordenada, como achamos que todos estes assuntos devem ser, mas estaremos na linha da frente para mobilizar os meios, as disponibilidades, para a nossa atenção, todo o nosso saber fazer, para minorar o impacto negativo que esta situação possa ter nos companheiros que estiverem na situação mais frágil. Portanto, à semelhança do passado, tentaremos montar um serviço que ajude a não só monitorar, mas a recuperar ou a manter situações de qualificação e de certificação que possam ser difíceis de atingir pelos próprios. Esta é, digamos, uma das grandes funções, se calhar a mais nobre da casa a que nos reportamos nestes trabalhos e nestas comunicações. No entanto, existem funções, ações, serviços, facilidades mais prosaicas e mais do dia-a-dia que devem ser melhoradas. Algumas destas ações já estão no terreno, já foram os nossos, antecessores, no sentido das pessoas que estiveram à frente desta casa, montados, eventualmente com algumas deficiências e que podem, e vamos com certeza melhorá-los, não só em âmbito, mas em escala. E falamos aqui, por exemplo, dos apoios jurídicos, no campo jurídico ou no campo fiscal, portanto, ajudar os associados nestas áreas. Não só através de protocolos com entidades específicas que tratam e que têm expertise nestas matérias, mas eventualmente até subsidiando o impacto, conseguindo bons protocolos, boas
parcerias com entidades. Eu dou-vos um exemplo. Temos a intenção de, no âmbito da formação que vamos montar, criar uma pós-graduação em Direito Aéreo. Já o fizemos no passado, nada obsta que o façamos de novo, atualizando, digamos, a formação conforme o estado da arte. Isto está voltado prioritariamente para os nossos associados, mas vamos convidar a 3, 4 gabinetes de escritórios de advogados a integrarem estes estudos, com o intuito de ficar com uma relação próxima com eles, que eles tenham uma formação acrescida na área que nos toca, na área da aviação, em particular na área da pilotagem, e obtendo deles condições posteriores de cooperação que permitam este apoio jurídico especializado aos nossos associados. É um exemplo, mas é mais do que isso. É como nós entendemos que estas ações estão articuladas. Portanto, nós queremos transportar para os associados estas facilidades, estes serviços, temos de ter meios para isso, temos que, portanto, ligá-los a outras ações que tentamos ter no terreno. Os exames médicos é uma realidade, já hoje podem ser feitos através da associação. Nós pretendemos alargar esta prestação, não só em oportunidades aqui em Lisboa, estou a falar-vos de Lisboa neste momento, mas por que não pensar nesta facilidade também no Porto? Por que não aqui em Lisboa serem mais do que um local ou mais do que uma entidade? É óbvio que há ganhos desse ponto de vista para toda a gente e nós não deixaremos esse assunto cair. Portanto, é um objetivo importante e precisamos também que os nossos associados sintam que têm opções. E essas opções, elas próprias entram em concorrência saudável e, portanto, arrastam uma qualidade no serviço. É um princípio que pretendemos estender também a todos os outros protocolos que vamos necessariamente estabelecer com entidades de variada índole. O inglês aeronáutico é uma facilidade que foi conseguida de modo fantástico através da associação, tem vindo a crescer, precisamos de massa crítica, precisamos de mais associados a fazerem uso desta facilidade. Nós vamos tentar estender este serviço a outras entidades, nomeadamente negociando com algumas escolas com alguma formação de base e o serviço do inglês aeronáutico, que neste momento eu reporto-me à avaliação e à examinação, portanto, no sentido da atribuição do nível, pretendemos disponibilizar formação também preparatória. Terá naturalmente que seguir regras de isenção, vamos afastar o que é oferecido enquanto formação da estrutura de avaliação, questões que me escuso comentar, mas precisamos também de intervir ao nível da qualidade do inglês aeronáutico e nada como oferecer esse serviço desde logo em partilha com as escolas de formação de base, mas também aos nossos associados para permitir a melhoria dos seus ratings. Estes protocolos que aqui podem verificar no slide são já hoje uma realidade. Mas nós pretendemos que eles sejam verdadeiramente relevantes, que emprestem dignidade sempre à relação com a associação, mas que haja um sentido verdadeiro, de verdadeira mais-valia nesta relação. E os nossos associados percebam o interesse deste protocolo. Portanto, eles não serão assinados se não se estenderem de forma significativa e não se perceber logo à partida que há uma grande parte da classe que pode verdadeiramente tirar partido destas iniciativas. Desde logo, nós podemos falar aqui das questões da formação e dos protocolos com entidades académicas. Mais tarde abordaremos em pormenor este tipo de protocolo. Podemos agora reportar-nos aqui a um segundo slide. Estas ações de formação e subsequentes, eu vou pedir então para serem um pouco melhor esmiuçadas pelo nosso companheiro Vítor Pelado. Vítor. Boa noite a todos. Bem-vindos ao segundo webinar, ao terceiro webinar da lista A. Falar então aqui um pouco
a questão relacionada com ações de formação e de informação também. Portanto, a ideia aqui é, no âmbito de serviços e facilidades que são fornecidos aos associados, haver aqui um nível de formação ao qual os associados poderão ter acesso, que tenha a ver não só com formação a nível académico, portanto já tivemos a oportunidade de abordar a pretensão de instituir programas que caminhem para o nível de licenciatura, fazendo uso também já da qualificação de ATPL, que muitos de nós temos, também formações mais ao nível da comunicação, ao nível de, também tivemos a oportunidade de abordar a possibilidade das ações de formação em ambiente de crise, gestão de crise. Portanto, tudo isso são ações de formação que são direcionadas primariamente para os associados. Em conjunto com esse tipo de serviço e facilidades, temos também a intenção de fazer as ações de informação, e neste âmbito nós reportamos mais uma vez algo que já tivemos também a oportunidade de abordar anteriormente, que tem a ver essencialmente com a nossa pretensão de recuperar uma publicação que possa fazer, digamos assim, uma comunicação do estado de arte das atividades não só da APLA, mas que preferencialmente seria feito em conjunto com as restantes casas dos pilotos, e que possa servir, digamos assim, de um veículo de estreitamento de ligações entre as casas dos pilotos e todos os pilotos portugueses espalhados pelo mundo, como uma forma de se acompanhar os assuntos que a todos nós dizem respeito. Também no sentido de termos uma posição informada sobre as matérias que nos dizem respeito, temos aqui um tópico relacionado com a execução de estudos. Tem já vindo a acontecer, mas a intenção de listar, se assim nos seja concedida essa hipótese, de promover ainda mais esta atividade de estudos estes que vão ser em relacionamento direto quer com parceiros nacionais, quer internacionais. A intenção é aproveitar a exposição que temos ao universo de 40 mil pilotos a nível europeu, através da ECRI, mas também aos pilotos a nível mundial, através da IFALPA, e promover assim inquéritos e estudos apropriados sobre temáticas que sejam de relevo operacional e não só, e beber também um pouco do benefício de pertencermos a essas associações e com isso termos a parceria e o know-how que todos esses elementos também nos trazem. O cunho que queremos dar a este tipo de estudos será necessariamente o do conhecimento, do rigor científico, para que possamos realmente aportar mais valia a todo o conteúdo que daqui possa ser criado. Sempre em parceria e para os associados pilotos da APA. Passar novamente ao João para continuar. Antes de mudarmos para o outro slide, eu gostaria de apresentar um exemplo aqui destes estudos, enfim, particularmente do inquérito. Nós, numa comunicação que amanhã estará disponível, vamos abordar o assunto das reformas, o assunto do desgaste rápido. Bom, a nossa metodologia, do princípio ao fim, de todas estas comunicações, isso é patente, é procurar com isenção, com profundidade, a recolha de informação de forma científica, recolher, fazer benchmark, ou seja, perceber qual é a prática, as melhores práticas e as piores práticas também na indústria, enfim, noutras entidades congêneres, e disponibilizar essa informação toda junto dos associados. Tratada, enfim, mas de forma que seja perceptível, mas de forma a permitir que os associados se manifestem depois de informados e de conhecedores das realidades. É a nossa função subsequente fazer esse levantamento, perceber exatamente qual é que é o sentir, o interesse dos associados como classe. Naturalmente corresponderá a uma maioria, e isso é feito, bom, com inquéritos também. Estes inquéritos aqui não servem só para fazer um levantamento de uma realidade, de uma percepção, de uma vontade, mas depois também para a aplicação, enfim, das soluções que nós encontramos, para ir ao encontro desse requisito feito pela classe. Vamos e propomos fazer um inquérito exaustivo ao sentir dos pilotos, depois de termos feito uma investigação aturada, profunda,
sobre o que é a realidade de uma pré-reforma, a realidade de um estatuto de desgaste rápido. Que consequências é que tem ao nível fiscal, ao nível da saúde, porque é que é importante ao nível da saúde, por exemplo, porque é que é sustentável. Nós não conseguiríamos convencer se nós, enfim, se há um trabalho conjunto com os sindicatos, se não conseguiríamos convencer quem de direito atribuirmos esse estatuto se não apresentarmos argumentos verosímeis, científicos, não é, plausíveis e comprováveis. Portanto, esse trabalho é um trabalho feito com estudos, em parceria com entidades idóneas, naturalmente, com a academia, com laboratórios, com clínicas e por aí vai. É um exemplo. Vamos falar ainda mais de serviços e facilidades e num tema que é, bom, recorrente, para não dizer fraturante. Não queremos que seja. Na verdade, as instalações atuais da associação são património próprio e têm abrigado outras casas dos pilotos portugueses. Nós achamos isso uma mais-valia. Achamos muito bom que os pilotos tenham a oportunidade de, num só sítio, conseguir ter estas facilidades. E isso nós queremos mantê-lo. É nosso objetivo que isso continue a ser assim. Naturalmente não depende só da APLA, mas trabalharemos em colaboração e procuraremos soluções que, se passarem por alteração, por mudança de instalações, continuem a permitir essa existência conjunta. As instalações hoje em dia têm algumas deficiências, chamemos-lhe assim. Precisaríamos de ter mais estacionamento, talvez mais área para as funções e as instituições que aqui estão. Precisaríamos de talvez melhores condições no restaurante. Temos essa noção e encaramos vários cenários para otimizar, ou melhor, para encontrar melhores desempenhos a esse nível. Passará eventualmente por outras instalações, é uma decisão que queremos conjunta. Não achamos que possa ser feita somente pela APLA, nem por qualquer uma das outras instituições. Parece-me que isso deverá ser uma grande prova de união. E, naturalmente, também de uma avaliação muito rigorosa. Não podemos, nem queremos, de maneira nenhuma, diminuir o património que é hoje dos associados e nem pôr sequer em causa a sustentabilidade da casa. Portanto, todas as iniciativas que tomarmos neste sentido terão que respeitar estas duas premissas. Isso passará por uma avaliação rigorosa de cenários múltiplos e da sujeição de cada um desses cenários a intenso teste. Naturalmente, seremos acompanhados, respaldados sempre pelo feedback dos associados de cada uma das casas, também do compromisso e do comportamento e da observação permanente da Assembleia Geral. Esta questão tem muitas vezes promovido alguma confusão, no sentido de se falar simultaneamente das instalações, querendo com isso simultaneamente referirem-se à questão da sede, enfim, da localização das atividades administrativas e, por outro lado, do que se foi chamar a de piloto, referindo-se a instalações de índole, vamos dizer, recreativa ou com assistência do ponto de vista da saúde, da reabilitação, da manutenção, também lúdica e mesmo de alojamento. Bom, nós dividimos a nossa atenção com perspectivas distintas em cada uma destes fatores. Em relação à sede e administração, bom, já falámos que, na verdade, já o dissemos em vários sítios e há pouco dizia, interessa-nos manter-nos juntos, aproveitar sinergias com as outras casas, deverá sempre ser um local no hipercentro das deslocações médias dos nossos associados entre casa e trabalho. Bom, mas isto são coisas muito óbvias e cientificamente conseguíveis, se é que se pode dizer isto. Deverá, obviamente, ter-se em conta
os tais inquéritos e as respostas e as apetências da classe. Já em relação à casa do piloto e àquela outra infraestrutura que eu qualifiquei há pouco, é algo que precisa de massa crítica. Todos nós temos uma ideia de que, naturalmente, não tem necessidade de estar localizada, enfim, de forma tão qualificada, pode estar de forma mais remota, mas para ela oferecer todos os serviços de que vos falava há pouco, para realmente preencher aquilo que alguns de nós temos a aspiração a poder oferecer, tem que ter massa crítica, tem que ter uma dimensão para diluir custos fixos muito razoável. Estamos a falar de 50 a 100 quartos, para além de cortes que propiciem atividades desportivas, facilities, piscinas, etc. Bom, serviços de saúde disponibilizados, tudo isto precisa da tal massa crítica. Nós, para montarmos uma infraestrutura desta, teríamos que garantir essa massa crítica para haver a tal sustentabilidade. O Project Finance pressupõe que gera receita para depois não só pagar o investimento, fazer o payback, mas também para garantir uma exploração positiva. Bom, esta capacidade de investimento não está hoje nas nossas mãos. Na verdade, não a temos. Não pomos de lado a possibilidade de discutir verdadeiramente este assunto em profundidade, de forma muito, vamos chamar, profissional, no sentido de chamar até nós analistas, gestores de projeto, pessoas que sejam realmente capazes de fazer uma avaliação da verossimilhança de um projeto desta natureza. Poderá passar, a fim de contas, por parcerias com entidades que já façam esse trabalho de gestão deste tipo de infraestrutura, mas eventualmente correremos o risco de perder alguma entidade corporativa. Estamos cá para levar este assunto com seriedade, para estudar de forma profunda, mas temos a noção de que de forma independente das instalações que hoje existem e que se referem à questão da sede e do desempenho administrativo das casas dos pilotos. Em relação particularmente à questão do restaurante, hoje nós temos a noção de que o serviço pode e deve ser melhorado. Precisamos da tal massa crítica, precisamos de trazer pessoas até cá, dar mais movimento, justificar, do ponto de vista da exploração dessa infraestrutura, que se melhore a oferta, que se diversifique, que se alargue o horário de funcionamento. Bom, nós temos algumas propostas, estão escritas, por exemplo, a organização de formação permanente aqui nas nossas instalações, de trazer e de ter cá as ações que vamos com certeza disponibilizar, pós-graduações, de formação especializada, presencial, ações pontuais, Universidade Livre. Nós queremos que isso se realize em parte aqui nas nossas instalações e isso vai com certeza trazer até cá muito mais pessoas. E isso vai também permitir que o serviço do restaurante possa ser melhorado. Outro assunto correlacionado é o estacionamento. É um assunto que não é de agora. E nós levamos em muito boa conta todos os esforços que as anteriores direções, não somos, esperemos vir a ser, desta casa, puseram no terreno para colmatar esse problema. Procuraremos hoje, com outras ferramentas, eventualmente, com outras disponibilidades, solucionar em parte, enquanto estivermos nesta localização, esse problema. Desde discutir com a edilidade alguns lugares aqui que deveriam ser facultados enquanto residentes, vamos chamar assim, abrir em frente às instalações um espaço que está e que permite mais uns 7 ou 8 lugares de estacionamento, criar para eventos antecipados, preparados, de grande dimensão, que nós temos também no nosso plano para os reformados, por exemplo, conjuntos de comemoração de determinados grupos da nossa classe, relacionados com uma frota, quem que se voa, enfim, por aí vai, criar um sistema de estacionamento remoto e de shuttle para as nossas instalações. É uma coisa que não será assim tão difícil de conseguir e vamos perseguir.
Bom, outras soluções vão ser, com certeza, encontradas, e isso são exemplos de como nós estamos preocupados com a melhoria deste tipo de serviços, que nós queremos ser muito importante, porque, entre outras coisas, propicia um encontro, o interesse dos associados a virem até aqui, às instalações, onde estamos a fazer esta filmagem hoje. Este é um tópico muito interessante, estes serviços e facilidades especialmente dirigidos aos reformados, é um cuidado que teremos muito presentes. Amanhã, como vos dizia, vai ser disponibilizado um comunicado que versará esta temática com alguma profundidade, mas, fundamentalmente, vai dar conta da nossa postura perante todos estes problemas. Nós vamos tentar identificar muito bem qual é o interesse, quais é que são as necessidades, quais é que são os problemas, as apetências, as sugestões também dos associados, neste caso particularmente deste grupo de associados. E vamos dar sequência a essa manifestação, encontrando aquilo que lhes apetece, de que sentem necessidade. Portanto, se nós, por um lado, vamos querer criar condições para que eles se reúnam mais facilmente, com mais interesse, também queremos que eles tenham acesso a serviços que são dedicados. Estamos a falar, por exemplo, de protocolos com entidades que prestam serviços para esta faixa etária. Ou, por exemplo, protocolos que tenham a ver com questões da cultura, questões do lazer, do turismo, da saúde, não é? É disso que estávamos a dar exemplo. E, por outro lado, há questões relacionadas com seguros, que têm um tratamento específico quando se trata de um grupo de pessoas numa faixa etária mais tardia, ou reformados, portanto, que já não têm uma relação de vínculo laboral. Nós teremos que ter atenção para com esta circunstância específica. Vamos também ter uma condição de comunicação direta e dirigida com este grupo. Faremos isso também com outros grupos. É importante que consigamos particularizar a comunicação, personalizar, no sentido em que, há assuntos que, na verdade, dizem mais respeito a determinados grupos e vamos ter fazer esse esforço. Esta questão dos reformados não se prende só com quem já é reformado, mas também, ou se calhar, de forma muito importante, com aqueles que vão ser reformados. Portanto, é um trabalho que tem que ser feito e montante. Tem que ser percebido entre aqueles e tem que ser construído com aqueles que também vão ser reformados, ou em breve, ou enfim, esperemos, um dia. E, portanto, esta questão do desgaste rápido, esta questão das reformas antecipadas, vai ser por nós muito escalpelizada. Queremos que os nossos associados tenham a informação completa para dirigir os nossos esforços. Nós hoje temos uma realidade de desgaste efetivo, há muitos companheiros que voam de forma muito mais, com cargas muito maiores do que no passado, ou com amplitudes, enfim, de trabalho e de geográficas mais marcantes, e tudo isso traz um desgaste mais rápido. Por outro lado, temos uma realidade fiscal difícil, em que as pessoas entram mais tarde para as carreiras contributivas, em que eventualmente têm compulsoriamente que se reformar cedo, e por outro lado estão com esperança de vida até mais tarde, felizmente, mas, portanto, gerando um intervalo de reforma que vai dilapidando as condições pecuniárias, as condições, enfim, de retribuição automática, e isso tem que ser equacionado por nós. Nós temos que estudar profundamente essas situações e, juntamente com, ou principalmente, com o feedback dado pelos associados, e neste caso a grande fonte serão aqueles que são efetivamente já reformados e, portanto, que conseguem melhor transmitir o que sentem, as dificuldades que têm ou aquilo que gostariam de ter, e construir então a resposta para as respostas adequadas em conjunto com as outras entidades, naturalmente. Há aqui muitas destas matérias que são um overlap com a missão dos sindicatos, por exemplo, ou da ASPAC, e nós saberemos, tentaremos, até às últimas consequências, fazer esse trabalho de forma coordenada, para exatamente, se conseguir os melhores frutos, passarmos todos a puxar para o mesmo lado.
Em relação, bom, a casos mais concretos, e para terminar aqui a questão das facilidades e serviços, nós, para além do que está no terreno e que já abordámos, gostaríamos e trazemos algumas propostas que têm a ver muito também com a evolução da sociedade, com a evolução da tecnologia, das práticas, da comunicação, de uma percepção, digamos assim, social francamente diferente, de década para década. Hoje em dia, falamos muito, e a tecnologia obriga-nos a isso, dos veículos de condução remota, os chamados UAVs ou drones, enfim, numa versão mais caseira. A última coisa que faremos é enfiar a cabeça na areia. Com isto querendo dizer que estaremos disponíveis para participar efetivamente nos desenvolvimentos de todas as atividades que, de alguma maneira, possam afetar a profissão de piloto de linha aérea. Portanto, não é fugindo a essas, vamos chamar-lhes dificuldades, mas, por outro lado, às vezes, oportunidades que elas deixam de acontecer, que a indústria vai postando e vai criando e vai implementando. Portanto, ou nós realmente temos capacidade de nos reciclarmos, nos adaptarmos, ou vamos perdendo papel, vamos perdendo lugar. Esta ideia de licença do operador do AV é um bom exemplo. Nós vamos nos bater por oferecer a quem tem o ATPL, ou seja, quem tem, mesmo que seja Frozen, enfim, que tem a teoria do ATPL, com uma ação subsequente de formação, tida aqui connosco, ficar capaz de ser operador de UAV, ou seja credenciado para... É uma mais-valia de que cada um depois poderá tirar proveito de forma que entender. Nomeadamente, no momento em que, por qualquer azar desta vida, perder a habilidade, a capacidade de conduzir a sua vida enquanto piloto de linha aérea. A biblioteca virtual é uma noção alargada à adaptação dos meios existentes hoje, de comunicação e, enfim, informáticos, digitais, ao manuseamento, à detenção e à apreensão, enfim, todo o conhecimento que se pode e deve tratar de adquirir, transmitir, absorver, usar. Portanto, a ideia da biblioteca virtual, é a disponibilização aos associados em primeira mão, mas à indústria e à sociedade em geral, de um acervo de literatura voltada para a aviação em geral e para a pilotagem em particular. Portanto, nós entendemos participar nos esforços de investigação, de aprimoramento, de conhecimento mais profundo sobre estas matérias. É também parte da nossa missão cooperar nesta evolução. E, nesse sentido, desde já, a nossa intenção é criar no site, apoiada no site, mas num site partilhado, em conjunto com as outras entidades que têm responsabilidades nessa matéria, como a ANAC, como o Aeroporto Portugal, como a ZOGMA, enfim, que têm acervos importantes, algumas universidades, disponibilizar as sinopses, os títulos, porque não mesmo um banco de papers dedicados à aviação que permitam não só as pessoas que já estão no meio investigar, desenvolver trabalho, mas também que sejam estímulos para as pessoas que hoje, os estudantes que hoje estão nas fases iniciais da sua formação superior ou de alguma maneira especializada e que entendem enveredar por esta área do saber e do saber fazer. O sistema de reconhecimento de instituições é algo ambicioso, convenhamos, mas vamos com certeza conseguir fazê-lo. A nossa ideia é constituir-nos com humildade e sempre apoiados num referencial muito robusto, constituirmos como um observatório do desempenho das instituições que, bom, de alguma maneira, lidam connosco na fileira da aviação. Eu dou um exemplo. É sermos capazes de, vamos chamar-lhe auditoria, mas não é exatamente esse o termo, mas sermos capazes de interagir com uma escola, uma de formação de pilotos, e perceber se essa escola tem uma estrutura que contemple valores que para nós são referenciais. Estamos a falar
se tem estruturas que garantam acompanhamento, por exemplo, psicológico dos pilotos ou dos alunos pilotos em situações mais complicadas, ou se tem sistemas de compliance devidamente instalados. Bom, falarei aqui sempre de assuntos em que os pilotos possam ser capazes e que têm autoridade moral e técnica para fazer essa avaliação. Obviamente, cingir-me-ei sempre nós, cingir-nos a estas matérias. E, nesse sentido, reconheceremos instituições como amigas dos pilotos, como capazes em aviação. Não é uma arrogância, é um desempenho proativo e contributivo, no sentido da melhoria do desempenho. Essas instituições quererão que nós as reconheçamos. E, portanto, ao encontro desses nossos requisitos. É um sistema de reconhecimento de instituições em que crescemos todos numa situação de win-win. Esta Bolsa de Profissionais e Empresas também, e seguimos aqui alguns inputs que tivemos de associados, é a criação, e que será materializada depois em sede de site, de uma bolsa de profissionais, enfim, de várias áreas, de facilidades do dia-a-dia. Falamos que todos nós, como, enfim, pessoas, como grupos, como famílias integrantes da sociedade, precisamos. Portanto, falamos de referências como oficinas, ministérios ligados com trabalhos práticos do dia-a-dia, por que não, serviços médicos e por aí vai, que sejam referenciados seguindo um protocolo estabelecido internamente, que sejam referenciados como credíveis, como válidos pelos nossos associados. E depois que tenham follow-up. Obviamente, naturalmente, na primeira, vamos chamar-lhe avaliação negativa, eles deixaram de constar aí nessa bolsa, que é uma bolsa de recomendações, vamos chamar assim, feita interpares. Este site terá outras valências. Nós queremos alargar o potencial que um site tem. Hoje em dia, também com esta interatividade, queremos que esteja lá, por exemplo, disponível um conjunto de tutoriais e de impressos que são aqueles tipicamente utilizados entre nós e que teremos facilidades em utilizar, em perseguir e em empregar, se nos ajudarem, se alguém dentro da nossa instituição propiciar esse trabalho a montante. Também gostaríamos de oferecer um conjunto alargado de facilidades no sentido de proporcionar o contacto entre os associados. Desde logo, uma parte do site será vocacionada para um encontro em áreas específicas de interesse. Isto particularmente posso referir-vos o automobilismo, ou, por exemplo, o colecionismo, ou a aviação ligeira, enfim, atividades náuticas. Vamos criar condições para que haja essa reunião, troca de pareceres, de interesses, de informação, dentro do nosso site. Isto terá uma componente outra mais prática, ligada às trocas de anúncios, que é uma prática que se faria noutros tempos de outra forma. Nós vamos aqui agilizar esse processo, propiciando ou promovendo a possibilidade dos associados trocarem entre si informação no sentido desta troca efetiva de coisas, de interesses, de impressões, sejam eles materiais ou imateriais. Inovação ficaríamos aqui a noite toda, ideias não nos faltam-nos tempo, falta-nos a capacidade de agarrar, por noite fora, a vossa atenção. Mas vamos deixar-vos aqui o apetite, digamos assim, a expectativa também aberta para o que nós temos capacidade de trazer e de vos oferecer. Aguardaremos ainda questões que possam pôr nesta área das facilidades e serviços para responder mais de forma particular e pontual a algum assunto. Agora transitaríamos então para o nosso sexto foco do manifesto. Eu refiro-me ao que chamamos de relacionamento institucional e a propósito do qual também encontram um paper, enfim, um texto bastante desenvolvido no nosso site e também através de outras, foi enviado pela APA em comunicação e através das redes sociais
e com certeza também já chegaram ao teu voz. Passo ao António Escarduça, nosso companheiro nesta lista, para fazer a introdução a este tema. Boa noite a todos. Conforme o meu amigo João Moutinho já me apresentou, o António Escarduça, para aqueles que não me conhecem. Vamos então falar de um tema que, enfim, relacionamento institucional, pretendemos dizer o que é com isto. Bem, não faz sentido que nós, como pilotos, e pretendemos, como pilotos, ser experts em CRM, que vamos cingir-nos apenas àquilo que está escrito. Pretendemos mais do que isso. Pretendemos entre os diversos órgãos. O relacionamento institucional deve-se fazer entre os órgãos sociais, entre o gabinete técnico, que está também presente neste edifício, e entre os associados que pontualmente cooperam com a APLA. Nos órgãos sociais já lá vamos mais em detalhe. O que é que pretendemos com isto? Digamos, o entendimento que pretendemos entre nesta casa com todas estas equipas e todas estas pessoas. Pretendemos uma cooperação crescida, um aproveitamento de sinergias. Com isto vamos ter uma equipa mais coesa e a funcionar melhor, se esperamos. Pretendemos também uma observação crítica e mútua entre todos para o melhor funcionamento. E pretendemos também que a missão, que já está nos estatutos, está bem escrita nos estatutos, mas pretendemos mais, pretendemos que as pessoas não ajam somente de forma reativa, mas com iniciativa e proativamente. Vamos nos órgãos sociais, para vos refrescar a memória apenas, e conforme diz o artigo 25, temos a Assembleia Geral, a Direção, Conselho Fiscal e Comissão de Ética. Para vos falar mais em detalhe da Assembleia Geral, vou-vos passar aqui o meu amigo de longa data e associado Camilo Ribeiro. Até já, então. Muito obrigado, António. O meu nome é Camilo Ribeiro, para quem não me conhece. Sou piloto da TAP e neste momento dou um curso. Nesta lista faço parte, ou farei parte, se formos eleitos, de Presidente da Assembleia Geral e neste contexto vamos tentar, e já foi aqui várias vezes dito, vamos tentar formar uma equipa forte, coesa e trabalhar em cooperação. Em cooperação, no caso que nós conhecemos normalmente, o Presidente da Mesa da Assembleia ou a própria Mesa da Assembleia Geral, que é composta também por 2 secretários, é comum ver-se que apenas são reconhecidos nas alturas das Assembleias Gerais Ordinárias e essas são apenas 2 por ano. Vamos tentar que as pessoas estejam mais em sintonia, que hajam uma cooperação desta própria Mesa da Assembleia, dando apoio à própria direção, em alguma situação que seja necessário, que seja pertinente, e é isso que se pretende realmente desta lista, é estarmos todos juntos, cooperarmos, e há sempre a hipótese, no caso da Mesa da Assembleia Geral e na minha voz de Presidente, haver uma supervisão para que as coisas não descambem, se não é para me dizer a palavra, que não descambem e que se possa concluir o mandato com os objetivos todos que sejam concluídos da melhor forma. Portanto, é basicamente esta a nossa ideia para o futuro destes 3 anos que se aproximam e que pensamos vir a ganhar. Agora vou passar ao António Escarduça para ele falar um pouco sobre a Comissão de Ética. Comissão de Ética. Ora bem, temos aqui mais um dos órgãos sociais. Rapidamente vou tentar dar-vos algum conhecimento adicional. Foi uma escolha racional, 3 elementos, com uma maturidade e isenção reconhecidos, um conhecimento e uma experiência ímpares. Foram todos ex-presidentes da APLA. Têm um conhecimento efetivo das dificuldades, das necessidades, das vicissitudes, da história da associação. Portanto, uma grande capacidade crítica, assertiva e com propostas construtivas, com certeza. Deverão constituir-se como observatório do comportamento dos órgãos sociais, principalmente a direção, do ponto de vista da deontologia.
deverão também promover e fazer a revisão do Código de Ética, incorporando o estado da arte, as inovações tecnológicas na comunicação, no tratamento de dados, etc. Por último, mas não menos importante, tratar cientificamente os casos previstos nos estatutos. Depois da Comissão de Ética, temos, então, o Conselho Fiscal, muito rapidamente. O que se pretende do Conselho Fiscal é um cumprimento escrupuloso dos estatutos, uma atitude proativa, antecipando a avaliação da reusabilidade financeira e económica das ações e de ações de direção, e colaborar em avaliações de risco, em opções de contratação, etc. Este, basicamente, o papel do Conselho Fiscal. Pretendemos também que as pessoas, obviamente, tenham um trabalho com sucesso. Daqui depende também depois o nosso bom desempenho em termos de associação, em termos de Atlas. Vou passar-vos agora aqui ao meu amigo João Matinho, para ele continuar então e finalizar isto. Muito obrigado, António. Bom, para fechar aqui este assunto, que nunca está fechado, queria ressalvar o seguinte: independentemente do que está estatuído, que é necessário cumprir escrupulosamente, o racional é alargar a missão destes órgãos, com dois objetivos fundamentais. Um é o aproveitamento das sinergias, a cooperação ou a otimização do desempenho conjunto e de cada um. E o segundo é uma atitude crítica, no sentido construtivo sempre, mas de observação. Portanto, constituirmos observatórios mútuos em que reivindicamos de cada um do outro um desempenho exigente, sem nada que se lhe aponte de negativo. Portanto, não é uma autocensura, é uma autoexigência que nos impomos e que, com certeza, se somará à ação dos associados em geral. Nós não terminamos hoje estas sessões de webinars e antes de o fazer vamos dar lugar às questões que os associados foram, entretanto, pondo, tal como estava previsto desde o início. O que antes disso ainda gostaria de vos dizer é que não haverá mais sessões de webinar, mas terão sempre a oportunidade de verificar os vídeos destes webinars no nosso site. No nosso site também estão todos os documentos que foram produzidos e enviados, principalmente os desenvolvimentos do nosso manifesto nos seus grandes pilares. Também há um conjunto de documentos que entendemos interessantes para a formação da opinião neste momento e da decisão. Encontram-se na parte do site a que chamamos Notamos. Também gostaria de chamar-vos a atenção para o facto de poderem verificar quem é cada um dos integrantes desta lista candidata. Nós somos muitos, cada vez mais, e com uma amplitude etária também significativa. Portanto, é natural que os nossos caminhos se não encontrem e, portanto, que alguns de nós não sejamos propriamente conhecidos. E então nós achamos que era importante que nos conhecessem. Poderão sempre verificar as nossas biografias, o nosso caminho, o nosso percurso, no site também. Bom, entretanto, em relação às comunicações, ainda teremos duas comunicações. Amanhã, como vos dizia há pouco, terão a oportunidade de receber uma comunicação sobre a questão das reformas,
do desgaste rápido, das pré-reformas, enfim, é uma temática muito atual, mas ela tem sido atual há muito tempo. O contexto é que é muito desafiante e não se adivinha que seja mais fácil no futuro próximo. E, posteriormente, enfim, será sábado ou domingo, também receberão outro documento, um documento que pretende, digamos, fechar a nossa apresentação e onde aludiremos a questões pragmáticas, algumas questões técnicas. Na verdade, daremos conta da nossa postura, qual é a nossa atitude enquanto candidatos, principalmente enquanto desempenharmos esta função a que nos candidatamos. Qual é que é a forma como nos vamos comportar, em que nos teremos que desapegar de convicções pessoais, no sentido em que o que interessa e aquilo que vamos realmente defender é o que nós percebemos que é o mais interessante para a classe dos pilotos. E para isso vamos ilustrar com alguns assuntos nesse comunicado, falaremos de questões técnicas, algumas delas, para mostrar como é que é esse nosso percurso, essa intenção de tratamento dos assuntos relativos aos pilotos de linha aérea. Vamos exemplificar com a questão, por exemplo, do novo aeroporto para Lisboa. Bom, esse será a última intervenção antes das eleições. Aqui questões que temos e que não queremos deixar de responder é, por exemplo, a resposta pelo Tiago, em que pergunta exatamente porque é que não somos uma profissão de desgaste rápido. Bom, é porque não nos deixam, diria eu, mas não é uma resposta que satisfaça, certamente. Nós, em parte, já temos algumas das condições que são atribuídas a quem tem, às profissões que têm de desgaste rápido. Particularmente, o Estatuto de Desgaste Rápido, particularmente elas são duas. Uma é uma reforma antecipada e outra é um tratamento fiscal diferente. Nós, em Portugal, enfim, os pilotos de linha aérea, trabalho de serviço aéreo, têm, mercê de uma discussão que aconteceu quando passámos dos 60 para os 65 como idade limite de trabalho, uma discussão e um acordo que foi feito com o Estado, em que nos permite uma reforma antes do tempo, digamos, normal, o tempo que está estipulado para as outras atividades, as mais delas. E isso corresponde já, em parte, a um dos objetivos do desgaste rápido. Ela não nos foi atribuída por causa de essa consideração, de alguém considerar que somos de desgaste rápido, mas sim por causa da negociação que nos levou a idade de trabalho dos 60 para os 65. Por outro lado, não temos de todo benefícios fiscais que são associados a esse estatuto. Nós gostaríamos de ter, com certeza que isso é um benefício para a classe e é uma qualificação para quem desempenha justa, para quem desempenha uma atividade de risco, uma atividade de efetivo desgaste. Mais ainda quando, enfim, as cargas de trabalho têm aumentado significativamente e as situações com o alargar de fronteiras, com situações com destinos mais desafiantes, com outras particularidades, têm prestações mais difíceis associadas. E, portanto, é mais do que justo que nós consigamos esse reconhecimento. Temos que nos bater por ele, nos termos que conseguirmos identificar mais positivos e mais interessantes para a classe. Portanto, naturalmente, aqui uma vez mais, implementaremos o nosso método, vamos chamar-lhe assim. O nosso método é perceber quais exatamente são as circunstâncias que rodeiam a questão do desgaste rápido. Que implicações é que tem? Que requisitos é que obriga? Verdadeiramente, como é que se passa noutros cenários, noutros países comparáveis com o nosso? Que ilações é que podemos transportar de lá ou adotar? Que constrangimentos ao nível da reforma efetiva é que o desgaste
rápido acarreta. Isso tudo tem que ser muito bem identificado. O nosso método passa por identificar verdadeiramente todos esses condicionalismos, apresentá-los para que a classe, na posse dessa informação, o mais completa possível, nos dizer o que é que quer. E, portanto, também instalar no terreno uma metodologia para fazer esse levantamento das vontades. E uma vez identificado, uma vez na posse desse mandato, vamos chamar assim, fazer o que temos que fazer. Perseguir com determinação esse objetivo. Portanto, não somos uma posição de desgaste rápido, porque, primeiro, ainda não foram identificados exatamente os requisitos e apresentados de forma sustentada perante quem de direito os requisitos que são atribuídos ou que permitem atribuir a condição de desgaste rápido. E segundo, porque também não existe, do ponto de vista de quem atribui esse estatuto, ou não houve até agora, um interesse manifesto, que tem que ser contornado, tem que ser por nós justificado e tem que ser por nós trazido até à realidade. Vamos estar, é um dos assuntos que amanhã sairá tratado no comunicado, e vamos estar absolutamente atentos a este assunto, de forma estreita com a questão das reformas, não é? São indissociáveis, é outro assunto que também tem que ser verdadeiramente escalpelizado em todas as suas dimensões. A dimensão da saúde, enfim, fisiológica, social, mas também a dimensão económica, não é? Que passa primeiro pela questão financeira. E estes assuntos, naturalmente, não podem ser tratados só pela APLA, falamos em parceria, em coordenação com os sindicatos, porque não também com a ASPAC. Outra questão. O André pergunta, pilotar drones não tem uma conotação negativa e até desprestigiante para a classe? Bom, eu acho que talvez alguém possa ter esta percepção. Alguém menos avisado. Perdoem-me esta afirmação um pouco radical. Porque nós, não é por querermos muito manter uma determinada moldura para a nossa atuação que ela se vai manter. Vou falar do ponto de vista tecnológico, por exemplo, do ponto de vista legal, do ponto de vista tecnológico, é evidente isto. A indústria vai sempre fazer uma avaliação de custo-benefício e vai determinar as opções. E, por exemplo, mandar um mecânico de bordo para a reforma mais cedo. Porquê? Porque há uma relação de custo-benefício em que é incorporado inputs da ordem da segurança, por exemplo, e que aponta para, em determinado momento, fazer sentido em prol dos resultados das instituições, sejam elas de índole particular ou institucional, enfim, passa aqui a redundância governamental, no fundo, e não ao encontro do interesse do utilizador, do cidadão, se estivermos a falar dos Estados, do governo, e essas mudanças, essas alterações vão ser implementadas. E, portanto, nós temos que estar atentos e, não vou dizer cooperar, mas entendê-las e delas tirar o melhor partido possível. Em relação a esta questão dos drones, é um bom exemplo. Portanto, a ideia é não deixarmos de cumprir com o nosso papel, antes pelo contrário, tentar melhorar, qualificar-nos em termos de acompanhar o que a indústria, o que a sociedade vai querendo desta função a que chamamos piloto de linha aérea, mas também dotarmos de outras competências, não só para ganharmos mais presença, mais papel, mais contributo efetivo no desenvolvimento da atividade, vamos chamar aérea, mas também para ter uma qualificação alternativa. Bom, talvez não aconteça a muitos, queremos que é muito poucos ou nenhuns, mas se perdermos em idade ativa, a capacidade de trabalhar enquanto pilotos, cada vez mais será uma alternativa. Trabalhar como operadores de veículos atuados remotamente. E isso será uma atividade do amanhã, para não dizer que já é. E cada vez mais marcante, cada vez com mais desempenho no futuro, verdadeiramente no futuro, será tão ou mais importante como aquele papel que desempenhamos hoje. O António.
O António ainda pergunta, aqui já estamos no tempo, o António pergunta, para as Assembleias Gerais, eleições e outros atos, ainda bem que se pergunta esta questão, e eu vou pedir ao Vítor para responder. A questão, Vítor, lê a questão, se faz favor, e respondes. Ora, a questão é então, para Assembleias Gerais, eleições e outros atos de votação, qual a possibilidade de implementar voto eletrónico, principalmente útil para quem está longe? Certamente. Portanto, dizer sobre isto que os estatutos da APLA já o prevêem, portanto, já está previsto em estatutos da APLA o voto eletrónico. Portanto, estamos em crer que a única questão pendente é a operacionalização do mesmo. Portanto, é tomar em conta tudo o que diz respeito hoje em dia aos regulamentos de proteção de dados, garantir a confidencialidade necessária para estes temas, mas será certamente uma questão de operacionalizar esta possibilidade. Existem também, e esse estudo até já foi feito pela nossa lista também, existem ferramentas disponíveis no mercado, ferramentas informáticas que fornecem esta possibilidade. Portanto, é mesmo uma questão de fazer aqui um estudo de custo-benefício e de passar à prática, e isto realmente tem uma mais-valia muito interessante, até porque, falando apenas e só em eleições, nós estamos com uma taxa de abstenção que ronda tipicamente os 75% nos últimos 10 anos de eleições APLA, o que é muito significativo. Portanto, se nós realmente encontrarmos aqui ferramentas que possam permitir aos associados uma presença, mesmo que não seja física, mas uma presença de voz mais ativa nos elementos decisivos da nossa associação, Assembleias Gerais e votações e tudo mais, isso será certamente um promotor da democracia que se pretende que reine também nesta casa. Penso que não temos aqui mais nenhuma questão para já. Muito bem. Muito obrigado, Vítor. Bom, para estender esta resposta a um conceito mais alargado, nós somos adeptos da adoção das tecnologias, todas aquelas que fizerem crescer o nosso output e a nossa qualidade de prestação e a fidelidade da nossa resposta ao sentir e ao desejo dos associados. Portanto, esta questão, estas ferramentas, por exemplo, do voto remoto eletrónico, vão ser utilizados por nós para fazer inquéritos a miúdo, inquéritos muito simples, muito pontuais, a propósito de assuntos que vamos precisar de respaldo ou que nos ajuda bastante a ter esse tipo de informação muito rápida. Portanto, será uma prática, com certeza, adotada por nós no dia a dia e com a qual nós pretendemos vencer o nosso último desafio, que é a da participação efetiva da classe nestas ações, na verdade, em todos os trabalhos e decisões tomadas no âmbito da associação, da APLA. Portanto, fica aqui um apelo sentido de toda a equipa à vossa participação. Não é fácil, o contexto é difícil, a mobilidade é reduzida, temos todos os argumentos, mas realmente o argumento de que a nossa casa constrói-se com a nossa participação, com a participação de cada um, é maior que todas essas palpites. Portanto, agradecemos qualquer que seja a vossa opção, qualquer que seja a lista que vocês elejam. O que é verdadeiramente importante é darem embasamento a essa decisão, darem sustentabilidade a essa decisão. Isso quer dizer uma participação notória, substancial, que nos dignifica. Muito obrigado.